Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre como o coach e o mentor podem ajudar a sua vida, como eles podem lhe favorecer, enfim. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é coach e o que é mentor, a diferença deles, quais são os benefícios, quais são as áreas de atuação que a gente pode ter e como a gente pode ser beneficiado por ele. Hoje à noite, vamos dizer assim, nós tínhamos inclusive divulgado, né, que estaríamos eu, Débora Barros, eu sou psicóloga, né, e a Edna Gugel, que é administradora. Só que a Edna teve um problema, né, pessoal, e ela não pôde comparecer, pede desculpas, mas ela disse que vai estar na próxima para trabalhar aqui com a gente. Então a gente vai trabalhar um pouco do que é o coach, né, o que se entende por coach. É uma palavra que está sendo muito falada, às vezes muito criticada, um pouco entendida em muitos casos, enfim. O coach, né, naturalmente, ele é, vamos dizer assim, entendido como cocheiro. É uma das traduções do verbo coach, ou to coach, né? Quem que é esse cocheiro? É aquele que dirige a carruagem, né? Muitas vezes, esse mentor é alguém que é, vamos dizer assim, alguém que está auxiliando, né, uma determinada pessoa a atingir um determinado objetivo. Existem outras traduções também, ele pode ser definido como tutelar, né, aquele que tutela, como treinar, como dar sugestões, instruir com fatos. Então, coach, na realidade, o coaching é um processo que visa elevar a performance, que visa elevar o desempenho de um indivíduo, de um grupo ou de uma empresa, e vai aumentar os seus resultados positivos por meio de várias metodologias, ferramentas e técnicas conduzidas por um profissional, que no caso é o coach, em parceria com o cliente, que vai ser o coachee, né? Bom, aí vocês vão me dizer assim, puxa vida, e para ser coach, qualquer pessoa pode ser coach? Não, na realidade eu devo ter pelo menos uma habilidade, né, muito grande, desenvolvida na minha profissão, na minha caminhada profissional e ter feito um bom curso de coach, né? A gente tem vários no mercado. Eu, por exemplo, fiz o da Sociedade Brasileira de Coach, né, que fica, cuja sede é em São Paulo, mas está distribuído por todo o país. Além disso, eu sou psicóloga, sou socióloga, tenho mestrado, doutorado, enfim. Mas eu tenho muita experiência com as empresas e com as pessoas, né, em cursos de desenvolvimento pessoal e grupal, e por isso eu me intitulo também coach, né? Entendo assim que se a gente vai trabalhar o desenvolvimento, onde envolve desenvolvimento pessoal, onde vai envolver aspectos de, vamos dizer assim, de entendimento psicológico das pessoas, é interessante que seja um psicólogo que seja o coach, como é o meu caso, tá? Se a gente vai trabalhar no caso de um treinamento físico, de uma dieta, então é interessante talvez que a gente até tenha mais de um coach, né? A gente pode ter o treinador físico, pode ter a nutricionista ou o nutricionista, né? Então pessoas que sejam especializadas nessa área e que usem como metodologia o desenvolvimento do coach. Então ele na realidade é uma assessoria pessoal e profissional que visa potencializar o nível de resultados positivos nas diversas áreas da vida de um cliente, grupo ou empresa. Por isso que às vezes há muita confusão, né? Porque o pessoal diz assim, qualquer um pode ser, não é que qualquer um possa ser, né? Pode ser até que a gente tem profissionais e profissionais como em todas as áreas da nossa vida. Mas as pessoas que se intitulam e que têm sucesso no mercado e que conseguem se colocar de uma forma bacana, elas estão o quê? Elas estão, vamos dizer assim, dentro da sua habilidade profissional, dentro da sua área e prestando, vamos dizer assim, um assessoramento, um desenvolvimento àqueles profissionais que se pretendem alcançar alguns objetivos, tá? Na realidade, existe uma parceria, né, e um contrato também entre o profissional coach e o cliente, que é o coachee, tá? Para buscar a evolução, o crescimento, o aperfeiçoamento, a felicidade, o bem-estar e o aperfeiçoamento da qualidade de vida. O coach, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, ele está envolvendo mudança de comportamento. Eu quero emagrecer, então eu quero mudar o meu comportamento, meus hábitos alimentares, quer dizer, deveria, né? Tem que mudar os hábitos para a coisa acontecer e meus hábitos de exercício para poder atingir o meu resultado. Eu quero, por exemplo, ser uma pessoa, vamos dizer assim, que tenha maior habilidade de me relacionar com as pessoas, porque de repente eu talvez não tenha essa habilidade. Então eu posso contratar um coach de preferência, um psicólogo de preferência, né?
que possa me auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que ver quais são os meus objetivos para mim poder alcançar os meus resultados e procurar o profissional que possa me auxiliar nessa caminhada, tá? E outra coisa também, o Bold Coach, né? Ele ajuda os seus clientes a buscar novos entendimentos a respeito de si mesmo. Por quê? Porque existem algumas ferramentas, né? O coach tem ferramentas como as perguntas poderosas, né? Onde ele vai colocar em xeque alguns entendimentos também, vamos dizer assim, intelectuais das pessoas para elas poderem promover a mudança de comportamento. Então, olha só, se eu quero emagrecer, né? Quero emagrecer, eu tenho esse objetivo e tal. Mas aí eu me proponho todas as segundas-feiras de começar a emagrecer. Só que o que acontece? No domingo eu me empanturro de comida, chegar na segunda eu digo, quem sabe eu deixo para a próxima, né? Ou faço 1, 2 dias e depois como doce, ou como massa, alguma coisa que, refrigerante, sei lá, alguma coisa que me engorde. E aí eu tô sempre emagreço, engordo, emagreço, engordo. Então eu preciso de um processo de conscientização. Alguém que possa me dizer e me acompanhar, né? E não é só me dizer que desse jeito não vai dar certo, né? Que a gente tem que estar mudando a mentalidade. Eu tenho que, dentro da minha cabeça, entender e acreditar também que isso vai ser possível. Talvez eu tenha que trabalhar as minhas crenças. Eu tenho que ser mais amiga minha e menos me enganar. E a gente se engana muito facilmente, nós seres humanos. Então esse profissional vai poder me dar essas condições para mim olhar a realidade de uma nova maneira, vamos dizer assim, me fazer algumas perguntas para que eu possa mudar o meu processo e para que eu possa, vamos dizer assim, mudar as minhas crenças. A partir da mudança das minhas crenças mentais, eu crio a possibilidade também de mudar o meu comportamento, ok? Então vamos dizer algumas coisas que a gente pode dizer do que ele é, né? É uma arte de aumentar então a performance, na realidade o nosso desempenho, né? O desempenho das pessoas. É um processo de evocar excelência nas pessoas, porque através do coach eu consigo fazer coisas com mais habilidade, com mais desenvoltura, me propondo. Normalmente a mudança de comportamento, a gente entende, na psicologia se fala em torno de 6 meses, alguma coisa que eu queira mudar em mim mesma e que eu veja, vamos dizer assim, uma caminhada, um processo e tal. No coach a gente está num processo, vamos dizer assim, dinâmico e acelerado, a gente fala em mudanças muitas vezes em torno de 3 meses, tá? Oi Beta, seja bem-vinda. Então a gente está falando em mudanças rápidas e em acompanhamentos semanais, quinzenais, de preferência semanais, onde uma pessoa vai estar acompanhando o meu processo e vai estar me dando tarefas também, né? Essas tarefas são dadas para que, vamos dizer assim, a pessoa caminhe em direção aos seus objetivos. E também vai fazer algumas perguntas para que as nossas crenças possam ser checadas e para que elas possam ser mudadas, tá? Então, o coach potencializa o poder pessoal de cada um, é uma metodologia que gera conversações efetivas, identificação e reformulação de valores ou ideias, né, que eu estava dizendo para vocês, crenças que a gente tem a respeito, às vezes, da gente mesmo. Nós temos muitas crenças negativas a respeito de nós mesmos, isso às vezes nos prejudica no atingimento dos nossos objetivos. E muitas vezes nós não nos damos conta dessas crenças, então a gente precisa, às vezes, de uma pessoa de fora para que ela nos aponte essas questões, para que a gente possa efetivamente mudar, tá? E também a gente pode considerar coach, muitas vezes, dentro das empresas, em habilidades de gestão. Então, vamos dizer assim, o profissional é convocado ou pela empresa, ou pelo próprio gestor, enfim, e ali ele vai, vamos dizer assim, fazer um plano de ação, vai se promover um processo de feedback, e dentro disso, vamos dizer assim, nesse plano de ação, o gestor vai estabelecer algumas metas de coisas que ele quer mudar nele mesmo, né? Ou na administração da equipe, ou no gerenciamento do trabalho, do processo de trabalho, enfim, tá? Bom, mas e aí é ideal que, se for comportamento, né, se a gente pensa em 3 meses, 6 meses, que se estabeleça 1, no máximo 2, né? Se é processo, se é outras coisas que é mais fácil de mudar, a gente até pode delimitar mais de alguma coisa. Mas quando a gente está falando em mudança pessoal de comportamento, a gente pega 1 ou 2, no máximo, em torno de 3 a 6 meses, ok? Outra coisa que se busca é que as pessoas tenham e conquistem objetivos que colaborem com o seu desenvolvimento e a sua felicidade, tá? Entrem em ação de uma forma mais efetiva e focada, né?
Porque às vezes a gente tem alguns objetivos, mas parece que a gente não sabe muito a forma de chegar nesses objetivos. Então o coach estaria nos ajudando a, vamos dizer assim, caminhar em direção a esses objetivos e caminhar de uma forma mais focada, uma forma mais direta, tá? Com várias dinâmicas e técnicas que são colocadas em nível pessoal, o que também é possível se fazer coach em grupo, tá? Quando aquele grupo tem objetivos que são confluentes, ok? Ok, então as pessoas, quando é que as pessoas procuram um coach? Quando é que eu vou procurar um coach? Quando é que justifica eu procurar um coach? Quando eu quero romper alguns limites pessoais, por exemplo, falar em público, né? Tem algumas pessoas que gostariam muito de falar em público, mas elas têm algumas limitações, às vezes alguma coisa de gagueira, né? Por exemplo, o Lima Duarte é gago, né? Que eu saiba, ele ainda está vivo, né? O ator Lima Duarte. No entanto, ele é um excelente ator. Isso não impediu que ele fosse um excelente ator. Não sei se ele fez curso de oratória, dicção, enfim, mas com certeza ele trabalhou as crenças dele para que mesmo com essa limitação ele conseguisse ser um bom ator, tá? Então, a gagueira, poxa, mas isso é uma dificuldade real? É, mas isso não pode necessariamente impedir de eu ser um bom ator, por exemplo, um bom orador. Tinha oradores que na antiguidade botavam pedras na boca para aprender a ser bons oradores e tal. Mas geralmente, né, quer dizer, em 80% dos casos, as pessoas têm alguns bloqueios vamos dizer assim, emocionais para não conseguir falar bem em público, né? Então elas às vezes têm uma visão delas mesmas muito perfeccionista, acham, ou então não conseguem fluir no falar, vamos dizer assim, em público, ou elas não têm muita experiência de falar em público, então às vezes com curso, né, de falar em público, ou então com algumas observações e algumas tarefas, a pessoa consegue desenvolver e às vezes até se surpreende, né? Então a gente também precisa se experimentar e se possibilitar. O coach pode nos propiciar isso, tá? Ampliar suas realizações profissionais. Às vezes as pessoas querem passar em concurso. Em Brasília, por exemplo, né, onde eu morei muitos anos, agora eu estou em Mato Grosso do Sul, lá era muito comum a gente ter coaches vinculados a desenvolvimento até intelectual. Para quê? Para que a pessoa tivesse scores altos nos concursos e passasse nos concursos. Então as pessoas é como se ensinassem, na realidade, essas pessoas a estudarem de uma forma mais eficiente. Isso dá um resultado bem interessante, né? Porque lá é a terra dos concursos. Mudar de carreira também. Às vezes a gente se aposentou. Eu, por exemplo, já me aposentei, né? No entanto, eu continuo no mercado de trabalho, continuo vendo novas possibilidades, sou consultora também, sou professora universitária. Então, às vezes a gente está numa profissão, se aposenta, ou então a gente não quer mais aquela profissão. A gente quer mudar, a gente quer se propiciar novas oportunidades e não sabe bem como ir, como chegar. Então um coach pode nos auxiliar. Conquistar uma qualidade de vida melhor. Tem pessoas que se acostumaram tanto com o estresse, com viver mal, com um padrão de vida, que elas não sabem nem por onde começar para achar alguma coisa que as encante, que as façam ter prazer na vida. O coach pode ser essa pessoa que lhe auxilia. Abrir um novo negócio. Às vezes, um excelente coach, por exemplo, que a gente tem em pequenos negócios é o Sebrae, né? Quer dizer, o Sebrae auxilia muitas pessoas a fazer um plano de negócio, a ver novas possibilidades, a ver como é que trabalha na mídia digital. Às vezes pode ser, então, alguém de lá ou outras pessoas vinculadas a coach que entendam de pequenos negócios. Obter mais realizações pessoais, né? Fazer coisas que me deem prazer, mas que tenham a ver com a minha energia. Ganhar mais dinheiro também pode ser um objetivo. Emagrecer, que eu já falei para vocês, parar de fumar, né? Que não basta a gente tomar os remedinhos, precisa de um coach para acompanhar, para ver. Porque, vê bem, se eu fumo, ou se eu como demais, ou enfim, ou se eu bebo demais, é porque algum ganho eu tô tendo com essas atividades, né? Então é interessante que eu possa efetivamente ter alguém para me acompanhar, para mim ver como é que eu vou substituir essas coisas que me dão prazer por outras que vão fazer com que eu caminhe melhor, seja mais feliz, enfim. Ser feliz no amor, obter uma vida próspera, mais equilibrada e bem-sucedida. E as empresas, para que será que elas chamam um coach, né? Para melhorar a qualidade do trabalho, do relacionamento entre as pessoas. Isso é muito comum, atritos no trabalho, né? Então, normalmente a gente chama um coach ou então alguém que é especialista em desenvolvimento de equipes para que possa estar trabalhando
esses problemas, esses atritos, enfim, esses estresses, para pessoas poderem fluir mais no trabalho. Que seus profissionais sejam mais eficientes e eficazes, né, para aumentar a produtividade, também é bastante comum, aumentar as vendas, qualidade no trabalho, melhorar o desempenho dos funcionários, resolver conflitos, como eu já falei para vocês, ampliar a sinergia entre as pessoas. Porque uma equipe funciona bem, né? Não é se ela não tem conflitos, porque os conflitos são inerentes. A questão é como é que ela resolve esses conflitos, como é que ela lida com isso, né? E como é que ela gera sintonia. Porque se eu pegar numa equipe todo mundo igual também, a gente vai ter pouca criatividade, às vezes pouca produtividade, porque as pessoas vão andar só numa linha. Mas se elas forem muito díspares, a gente também precisa achar uma forma delas se entrosarem e caminharem, olharem para a mesma direção. Criar um novo mindset, uma nova mente, né? Um mindset para resultados, realizações, conquistas e participação. Tem pessoas que acreditam que elas sempre vão se dar mal. Então eu tenho que mudar a crença, eu tenho que mudar o meu mindset, senão eu vou achar que sempre as coisas vão dar erradas, né? Bom, esse é o coach, né? E o mentor, né? O que seria um mentor? Um mentor, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem uma expertise, um conhecimento muito grande na sua área de atuação. De repente eu sou, sei lá, um engenheiro, por exemplo, que tive muito sucesso na engenharia civil, na engenharia mecânica, numa determinada área, em construir pontes, não sei, numa determinada empresa, tá? Ou, vamos dizer assim, um engenheiro de software, né, que hoje está na moda e tal. Bom, aí eu já tô com alguns anos em cima, né? Quer dizer, eu já tô com alguns anos de estrada, de caminhada, enfim. E o que eu posso ser chamada nessa minha empresa? Para acompanhar os trainees, quer dizer, os gerentes, que também talvez tenham a mesma formação que eu e estão começando a sua caminhada profissional. Então eu vou fazer um acompanhamento longitudinal. Enquanto o coach acompanha pequenos pedaços da vida de algumas pessoas para objetivos específicos, como emagrecer, como melhorar a minha equipe de trabalho, como ser um bom gestor, aquelas coisas que eu acabei de falar para vocês, o mentor, ele faz uma caminhada mais longa, geralmente, em relação àquelas pessoas. Então, ele tem uma experiência e ele senta de tempos em tempos com o seu mentorado e, vamos dizer assim, faz um caminho de maneira que esse mentorado consiga trilhar, vamos dizer assim, degraus, né, na sua caminhada profissional e se desenvolva mais longitudinalmente, num tempo maior, de uma forma mais eficiente, tá? Então, ele vai mentorar, ele vai estar... Geralmente se pega mentores do próprio local de trabalho, da própria empresa. Geralmente se pega coaches de fora daquela organização, assim, geralmente, tá? Não quer dizer que sempre, mas geralmente se faz assim, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um mentor para acelerar a adaptação e o desenvolvimento de novos colaboradores, como recém-contratados, transferidos, trainees e estagiários. Na preparação de sucessores para o desempenho de cargos com funções estratégicas da empresa. Nesse momento é muito legal um mentor, né? No desenvolvimento de líderes mentores, de outros líderes que possam ser mentores, que trazem mais resultados para a organização. Também no compartilhamento de conhecimento tácito, aquele conhecimento que está dentro da pessoa. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento dentro dela, mas ela não consegue externar, ela não consegue passar para fora, tá? Quer dizer, mas é um conhecimento que não está registrado nos manuais, está dentro da pessoa, então ela tem que, o mentor pode auxiliá-la a externar esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho agora da diferença entre os conceitos de instrutor, coach e mentor, né? Se eu pensar em instrutor, quem é o instrutor? É aquele que se concentra na transferência de conhecimentos e habilidades, tá? Ele instrui quanto à lacuna óbvia no conhecimento que a pessoa tem em um determinado assunto. Por exemplo, o instrutor de educação física, né? Ele vai me instruir numa coisa específica. O instrutor para me ensinar Excel, tá? O instrutor para me ensinar Word, que seja. Enfim, ele vai me ensinar um conhecimento específico e vai me treinar nesse conhecimento específico. Já um coach, né? Ele se concentra no uso de habilidades e no desenvolvimento de competências para o emprego atual, seja esse emprego dentro de uma empresa, seja autônomo, não importa, tá? O coach é quando a pessoa tem o conhecimento, mas não consegue obter resultados. Às vezes as pessoas conhecem muito, mas não conseguem ter um resultado que
vamos dizer assim, que diga, poxa vida, estou efetiva nesse meu trabalho. A curto prazo, então, o coach capacita a pessoa a obter resultados diretos, ser orientada para agir, resolver problemas de competência e oferece ajuda no dia a dia para que o trabalho seja feito segundo determinados padrões ou de modo superior. E agora o mentor, né? Ele se concentra na pessoa, no desenvolvimento pessoal. O mentor prepara uma pessoa para fazer um trabalho antes que a pessoa precise efetivamente realizar esse trabalho ou conservar um funcionário de alto potencial. É algo a longo prazo, orientado para a carreira, sem um foco específico. Então essa é a grande diferença com o coach, que tem um foco bem específico, tá? E aí, quais seriam os benefícios, né, do coach, por exemplo? O maior benefício do coach é o aumento de resultados positivos nas diversas áreas da vida do cliente. O aumento da performance ou do desempenho gerado pelo coach eleva o nível de resultados, gerando mais realização, satisfação pessoal e profissional, equilíbrio interno e melhoria da qualidade de vida. E através do coach, as pessoas têm pela primeira vez acesso a fantásticas técnicas e metodologias que promovem aumento da excelência humana. Se a pessoa fez um curso de formação de coach especificamente, como eu falei para vocês no início, ela vai ter uma série de ferramentas, de técnicas, que ela vai poder auxiliar a pessoa que está ali. E a gente espera também que essa pessoa tenha experiência tanto em coach quanto naquilo que ela está passando, tá? E agora os benefícios do mentor, né? Quais são exatamente os benefícios do mentor? Olha só. Bom, se eu recebo um mentor, eu me beneficio como mentorada no meu desenvolvimento de carreira, enfim, né? Contar com a ajuda de um mentor para se desenvolver em alguma área do seu interesse ou necessidade, né? Então, um bom mentor vai ajudar a aumentar o seu domínio nessa área. O coach nem sempre ele precisa ser especialista na área que ele está desenvolvendo a pessoa, tá? Mas ele precisa, vamos dizer assim, de ter as ferramentas que possam efetivamente auxiliar, tá? Eu gosto, como coach, por exemplo, de desenvolver pessoas naquilo que eu sou muito boa, né? Que é a questão, ou seja, que eu me desenvolvi muito, tá? Que é a questão de desenvolvimento de equipes, desenvolvimento gerencial, liderança, enfim, né? Mas tem pessoas que conseguem promover alguns desenvolvimentos pessoais dentro daquilo que a pessoa quer, sem necessariamente dominar a área que ela tá falando, tá? Olha só, um preparador físico, né? Por exemplo, um psicólogo, né, num campo de futebol, junto com pessoas que são jogadores de futebol, né? Eu tô me lembrando do Chiniachik, né, com a seleção brasileira. Ele não sabia jogar futebol, né, efetivamente. Talvez soubesse de uma forma amadora, mas não profissional. Mas ele é capaz, né, de poder promover esse assessoramento, esse coach para aquelas pessoas no momento em que ele detém, vamos dizer assim, técnicas de mudança de crença, né? De desenvolvimento comportamental, porque isso também é importante, tá? Então eu não preciso deter a técnica final que a pessoa precisa, mas eu posso deter outras coisas que possam ajudá-la a alcançar o seu resultado. Diferente do mentor, né? No mentor eu preciso ser muito boa naquilo em que a pessoa precisa se desenvolver, porque ela vai se espelhar em mim, nesse meu conhecimento, e aí ela vai efetivamente se desenvolver, tá? Essa que seria a diferença. E também um outro benefício do mentor é para o próprio mentor. Ele vê as pessoas se desenvolverem, né? Porque ele vai acompanhar longitudinalmente, ao longo da carreira da pessoa. Então ele vai poder ver esses resultados e isso é muito prazeroso para quem é mentor, tá? Ok. Existe uma coisa interessante também, que são as questões de contrato de coach e de mentor, né? Os contratos precisam ser muito bem feitos, né? Como é que você vai escolher um coach ou um mentor? Então, primeiro você vai ver no mercado, né? Os profissionais que detêm aquela tecnologia, que passem confiança, que tu te sinta seguro. E depois tu vai agendar um horário com esses profissionais e vai fazer um contrato. E pelo contrato a gente consegue, vamos dizer assim, também ter uma visão mais geral a respeito do desempenho e se aquele profissional vai conseguir efetivamente me auxiliar no que eu preciso, né? Então, os contratos de coach, eles não podem ser por menos de 3 meses, por exemplo, dependendo do resultado que eu quero atingir, tá? Por quê?
porque é o mínimo do mínimo para a gente conseguir mudar um comportamento, se é alguma mudança comportamental, por exemplo, tá? Uma mudança de alguma coisa que eu não estou fazendo adequadamente e que eu quero mudar em mim, ok? Então, se eu fizer menos de 3 meses, dificilmente eu vou atingir esse resultado. Bom, outra coisa, eu tenho que ter regularidade, eu tenho que me comprometer com as tarefas também que esse coach vai passar para esse coach, que no caso seria eu, né? Porque senão eu não vou conseguir um resultado. Então eu tenho que ver quais são as expectativas do cliente, ser muito honesta em relação ao que ele precisa fazer para atingir esses objetivos. Tem que ter os locais definidos, tem que ter horários definidos, precisa ser cumprido à risca. Para quê? Para que o resultado efetivamente venha, né? Quer dizer, eu só posso ter um resultado se eu trabalhar para isso. O mentor também, ele também tem que agendar horários com seu coach, dizer para ele como é que vai ser a sistemática da mentoria para que se possa atingir os resultados efetivos. Aí a gente tem as perguntas poderosas também, que eu falei para vocês, que são de vários tipos, dependendo da área. Ou seja, com essas perguntas poderosas, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que a pessoa saia de um padrão de acomodação, né? E ela possa, vamos dizer assim, se impactar, vamos dizer assim, mentalmente a ponto de mudar os seus padrões sobre algumas coisas e atingir os seus resultados, tá? Então são vários tipos de pergunta. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito do gerente coach. Há uns tempos atrás, né, a gente falava que a pessoa precisava, muitos anos atrás, que a pessoa precisava ser chefe. Quem é o chefe? É aquele que manda, né? Então ele mandou, a gente faz. Esse é o bom chefe, que todo mundo obedece aquilo que ele faz. Mas vê bem, hoje a gente fala de chefe que pode desenvolver os seus liderados. E a gente fala de chefes, né, que sejam empáticos em relação a esse liderado, que possam se colocar no lugar desse liderado. Quem é esse líder, então, né, que tem a empatia, que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, como se fosse, sabendo que não é, né, e possa fazer com que essas pessoas, a motivação interna, tá? Só eu posso me motivar, mas eu posso estimular a motivação do outro. Essa possibilidade eu tenho. Então, quem é esse líder que estimula essa minha capacidade e faz com que eu produza mais? É a pessoa que é o líder desenvolvedor, ou coach, tá? Líder coach. É aquela pessoa que desenvolve outros líderes ou outras pessoas. Através do quê? Da sua motivação, do seu conhecimento das diferentes formas das pessoas aprenderem, das diferentes tipos de pessoas que existem na sua equipe, como elas se motivam, né? Entender o que está incomodando o outro e como dar recompensa no momento certo e de como dar uma puxada no momento certo também. Então esse líder está cada vez sendo mais requisitado no mercado de trabalho, o líder coach.